Bom dia, segundo ano de Geografia, vamos para a semana 6. Vamos falar sobre o Oriente Médio, tá? Então, o Oriente Médio é a região do planeta onde você tem mais conflitos, né? Onde uma região muito conflituosa por diversos aspectos, tá? Então, vamos primeiro conhecer os países aí. Nós temos a Turquia, né, que foi muito importante na Idade Antiga, porque era a capital do Império Romano Oriental, né? Constantinopla, Istambul, Constantinopla. Temos a Síria, que vive um problema geopolítico grave, uma guerra civil, milhares de refugiados. Iraque e Irã, que já sofreram, teve guerra entre eles, e o Iraque já sofreu intervenção americana, ainda tem tropas americanas no Iraque. A Arábia Saudita, que dentre esses países é o que tem mais equilibrado, é o que tem a economia mais equilibrada, o PIB melhor e vive do petróleo. O Irã, né, que sofre também com algumas ditaduras e movimentos sociais por mais democracia, uma política misturada com a vertente islâmica, misturado com a religião islâmica. O Afeganistão, que já sofreu invasão americana. O Catar, que é um paraíso do petróleo, né, o dinheiro do petróleo ali construiu o Catar e os Emirados Árabes. Né, e o Iêmen e o Omã, que tem menos importância aí geopolítica, tá? O grande problema da região do Oriente Médio é que o Oriente Médio é uma região que tem muito petróleo. Por quê? Todos os países do Oriente Médio, se você pegar o mapa do Oriente Médio na apostila, tem os oceanos, mares, né, ao seu redor, tirando o Afeganistão. O Afeganistão é o único deles que não tem saída para o mar. Então isso gera, junto com o contato das placas tectônicas na separação da Pangeia e as condições ali, a circulação de animais e de vegetais, você tem o quê? As condições necessárias para a produção do petróleo. Então grande parte das bacias de petróleo exploradas, acessíveis, estão no Oriente Médio. Então, grande parte desses países fazem parte da OPEP, que é a Organização Internacional do Petróleo, controlam o preço do petróleo, e controlar o petróleo é controlar uma parte importante da geopolítica mundial. Né? Então, por isso que grande parte desses países tem a influência americana. Os Estados Unidos quer dar um jeito de entrar nesses países para conseguir acesso mais fácil à bacia de petróleo e evitar que os seus concorrentes na geopolítica mundial acessem isso. Né? Então, tem essa questão econômica do petróleo, né, como inicial. Religião, questão da religião. Então nós temos aí, no Oriente Médio, é o berço das três grandes religiões da civilização ocidental, né, da nossa sociedade. Nós temos o judaísmo, que foi a primeira de todos, o islamismo e o cristianismo, né, que aí dentro do cristianismo aí você coloca as vertentes, né, você tem o catolicismo, a vertente protestante, o ortodoxo, né, o evangélico, então você tem várias vertentes. Então, esse tridente da nossa sociedade, ou da sociedade contemporânea, nasce aqui, em Jerusalém, né? Meca e Medina, Arábia Saudita. Então, essa região aqui é muito sagrada para as religiões atuais. E por isso gera vários conflitos, né? Conflito de posse de terra, conflitos religiosos entre radicais de ambos os grupos. Então, nós temos uma questão religiosa muito difícil. Outro fator importante em relação à religião do Oriente Médio é que os países islâmicos misturam política e religião. Eles não são estados laicos, né? Então o Oriente Médio não tem estados laicos. Eles geralmente misturam. Por quê? Lá no início, quem gosta de se aprofundar no assunto, lá no início do islamismo, Maomé, o próprio Maomé foi um líder religioso e político, porque ele ajudou a conquistar Medina. Então não tem essa separação. A ideia de califado, de Estado Islâmico sob as leis do Alcorão é muito forte. Temos vários grupos terroristas nessa região também por causa dessa influência, né, de uma interpretação errada do islamismo, de esse Estado Islâmico, Hamas, Hezbollah, Talibã, todos esses grupos terroristas buscam criar estados
impérios, na verdade impérios, né, impérios árabes sob interpretação errônea da Bíblia islâmica, né, que é o Alcorão. Na verdade, se você parar para ler o Alcorão, a Bíblia ou o Torá, nós temos fundamentos parecidos, né? A interpretação deles é que modifica isso, né? Igual nós tivemos as cruzadas católicas e violência em todas as religiões. Questão árabe-palestina também é outra questão importante no Oriente Médio. Nós temos aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, houve o Holocausto aos judeus e a ONU resolve criar um Estado ali que já era ocupado pelos hebreus e pelos judeus antigamente, que é o Estado de Israel. Só que o Estado de Israel era desse tamanho e a Palestina desse tamanho. Conforme o apoio americano foi crescendo e os anos foram passando, hoje em dia Israel, vocês podem observar na apostila, Israel é grande e a Palestina é pequena. Então isso é um conflito sem fim, porque envolve a questão religiosa, né, Israel judaica e a Palestina islâmica, e envolve a questão territorial, né, dois países num lugar só, não tem como resolver esse problema a curto prazo. Nós temos a guerra do Afeganistão. O Afeganistão e o Iraque têm tropas americanas, né? A partir de 2001 começa a guerra ao terror e os Estados Unidos invadem esses dois países sob a alegação de haver armas nucleares, armas atômicas e grupos terroristas. Então, já temos dois países tomados aqui, tá? Recentemente tivemos a Primavera Árabe, que foi um movimento que a população desses países começaram a armar protestos pela internet, pelos meios sociais, para conseguir se libertar desses ditadores, de vários ditadores árabes, né, que misturavam a religião e a política. E conseguiram, caiu vários ditadores, como Hosni Mubarak no Egito e na Líbia também. A Síria é a nossa questão geopolítica atual, que tem uma guerra civil e é o maior problema. A Síria é como se fosse uma pizza. Aí você tem vários pedaços. Você tem uma parte da Síria que é tomada pelo exército americano, outra parte pelo exército russo, outra parte pelo grupo terrorista do Hamas, outra parte pelo grupo terrorista do ISIS, do Estado Islâmico, outra parte pelo governo sírio. Isso fica uma guerra civil contínua. E nós temos a questão dos curdos. Os curdos é a maior etnia sem país que tem. Então, ainda tem isso. Dentro desses países, tem os curdos, que não tem um país. Então, ele tem as lutas internas para formar o Kurdistão, né? Seria aqui uma grande parte dos curdos está entre o Iraque, a Síria, o Irã e a Turquia, formar um Kurdistão no meio desses países, tá bom?